Olá, amigos. Estamos aqui agora para fazermos comentários da leitura do nosso lar, capítulo 16, Confidências. E neste capítulo, o André Luiz está embevecido, né, com a presença da mãe, pedindo mais notícias, que parecia que ela estava morando numa esfera muito superior, né, ao nosso lar. E ela, nem um pouco envaidecida, sempre dizendo, né, que quanto mais superior for a esfera, mais precisa se trabalhar e menos pensar em si próprio, ter mais abnegação, né? Então, não pensa que ela estava numa esfera beatífica, né? E se ela estiver lá, que ela vai estar parada. Nenhum deles vão estar parados, vão estar fazendo alguma coisa. Aí ele quis saber a respeito do pai dele, se ela tinha notícias. Ela comentou que o pai dele já estava há 12 anos no umbral, porque ele viveu uma vida em que ele não era uma pessoa que vivia verdadeiramente. Ele vivia mostrando outra face dele na família, né? Era um pai correto, marido correto, mas ele tinha uma vida atrás, por trás, né? Paralela. E que duas mulheres a quem ele prometeu muita coisa e não pôde cumprir, estavam haviam tornado escravo delas. E que ele, às vezes, tinha vontade de se libertar, mas depois vinha o desânimo e a revolta. Então, ele não conseguia sair daquele lugar, né? E muitas vezes ela ia visitá-lo e ele não a percebia, devido ao baixo padrão vibracional em que ele se encontra, estava muito aquém, né, do padrão dela. Então, às vezes ele só sentiu tinha uma leve lembrança dos tempos felizes, que ele não tinha mais acesso a eles. Então vinham algumas lágrimas, mas não passava disso. As resoluções dele logo fraquejavam. Aí o André Luiz ficou meio assustado, né? E com respeito às irmãs. Aí ela falou que a que estava melhor era que a irmã Luísa, que tinha falecido mais cedo, né? Muito jovem, e que ajudou ela nas visitas aos pais e às outras duas irmãs. E que as duas irmãs também estavam nas trevas. Então, tinha muitas ilusões, muitas atitudes inadequadas, né? Que as pessoas se afastam muito da, da senda de Jesus, porque fora da caridade não há salvação. Então, quando a gente está muito preso à materialidade, né? A gente se distancia muito da espiritualidade. Então, quer viver bem na terra, viva as coisas da terra. Mas depois que for para a espiritualidade, né? O que que você fez aqui na terra para levar de bom para a espiritualidade?
quais os tesouros espirituais que você adquiriu. Então, no caso, a pensar, né? E ela pediu ao André Luiz que melhorasse para que ele também ajudasse nas empreitadas, né, para ir visitar os parentes. Aí André Luiz lembrou-se, né? Não é que lembrou-se, ele teve coragem de perguntar pela esposa e os filhos, né? Que a esposa deve estar muito triste, sentindo falta dele, os filhos também. Aí ela falou que visita periodicamente os netos, que eles estão bem. E não quis falar da esposa, né? Porque acho que não tinha boas coisas para falar. Ou a esposa não estava tão saudosa quanto ele estava. Mas completou, né, falando que a gente deve ter pensamentos sublimes quando for ajudar uma pessoa. Se ela não quiser ajuda, que não adianta, né, aquilo que você tinha acabado de comentar, né? E ele, então, despediu-se dela. Ela foi fazer as despedidas nos departamentos em que ela queria agradecer pela gentileza dela poder fazer visita ao André Luiz. E daí a gente tem algumas considerações. Pode dizer. O que a gente entende, né, que é uma educação, uma disciplina muito grande, né, nos planos espirituais, né? Não se coloca o sentimento que a gente tem aqui de apego, né, de ser tão tendenciosos com os nossos entes queridos, e sim, é uma atividade de amor verdadeiro, né, sem julgamento, sem cobranças, né, são todos livres para fazer, porque o que faz tem consequência. Então, ela coloca o exemplo de ajuda, né, ao esposo, às filhas e ao próprio André Luiz, né? E, e colocou um exemplo que numa candeia não tem como acender a luz se não existir o óleo e o pavio, né? Exatamente. Então é isso que a gente precisa estar entendendo, que só depende do nosso sentimento. Nós temos que ser muito responsáveis, né? E verdadeiros com os nossos sentimentos, para a gente poder estar sempre tendo êxito. Não adianta a gente querer se enganar, né? De passar a mão ou julgar as pessoas. E ela deu exemplo, né, que as duas pessoas que estavam no mesmo nível vibracional, né, do esposo, ela trabalhava também para ajudá-las, né? Isso, E porque isso é um mérito maravilhoso. Ah, o André Luiz até falou mal delas, né? E ela o não podemos, repreendeu, né? não podia julgar, né? Não Não. pode, porque a gente não sabe o que está ligado, né, nos nossos passados. A gente tem a oportunidade de estar convivendo com os nossos familiares agora, a gente tem que ser honestos com eles e trabalhar para seguir no caminho do bem, né? Não é de querer levar vantagem e nem desmerecê-los. Uhum. Então, assim, é uma lição muito rica, né? E simples. Simples mesmo, como a mãe do André Luiz, né? Que tudo que ela falou foi de uma grande profundidade,
mas de uma maneira muito fácil de ser entendida. Hum. Então, é a gente tentar levar a nossa vida com mais simplicidade também, né? Não é sermos omissos, não, mas sermos trabalhadores que gostam de trabalhar, sermos pessoas que gostam de ajudar, mas não ficarmos ofendidos com quem não aceita a nossa ajuda. É, Para isso, a gente pode fazer as mentalizações, né, de bem para as pessoas. Se a pessoa não quiser receber, problema dela, mas que a gente envia. E uma hora faz diferença. com certeza. Então, por hoje é só. Um grande abraço, até o próximo capítulo, né, que é o capítulo 17. Fiquem com Fiquem Deus. todos, fiquem todos na paz de Deus. Assim seja.